Olá, caríssimos alunos do segundo ano. De volta aqui com vocês com a nossa disciplina de filosofia. E esta aula de hoje é a nossa aula número 3. E o tema que será tratado hoje tem por título o problema da questão do método em filosofia e na ciência. Pois bem, caros alunos, meus alunos do segundo ano, nas aulas anteriores, nós analisamos a existência dos vários tipos de conhecimentos. Vocês se lembram? Também estudamos sobre os conhecimentos e suas características próprias em relação à filosofia e à ciência. Neste vídeo-aula de hoje, vamos estudar um pouco mais sobre este assunto, agora de maneira bem mais interessante, com parte da filosofia e também da ciência. Falaremos sobre a questão do método. Vocês têm ideia do que significa método? Procuram fazer uso de algum método durante as suas atividades do dia a dia? Como, por exemplo, um método para estudar a disciplina de filosofia? Será mesmo necessária a utilização de um método para realizar coisas? Vocês acham que a filosofia possui algum método? E a ciência? Também possui método? Pois bem, estas e outras perguntas servirão de desafio para o nosso estudo sobre este tema de hoje, a partir de agora. Porém, antes de darmos continuidade ao nosso tema, eu quero trazer para vocês um gráfico que vai exemplificar bem isto. Temos aqui as etapas do método científico. Começamos aqui com a primeira etapa, que nós chamamos de observação. Depois da etapa de observação, vem a etapa seguinte, que nós denominamos de questionamento. A etapa posterior, formulação de hipóteses. Depois descemos para experimentação. Da experimentação passamos para a etapa de conclusão. Da conclusão, vamos para a etapa seguinte, a etapa da divulgação. E após a divulgação, retornam os novos questionamentos, significando que com novos questionamentos, o círculo volta a girar e temos maior aprendizagem. Aprende-se mais e mais. Pois bem, a questão sobre o método é uma discussão que já existe desde os tempos dos primeiros filósofos gregos. Vocês já ouviram falar da existência de Sócrates, mestre de Platão? Naquela época, ele já empregava um método para a filosofia. Era o método chamado de maêutica, que significa dar à luz, isto é, parto das ideias. Pois Sócrates defendia a ideia que o próprio discípulo, ou seja, o próprio aluno, descobriria o conhecimento através do seu esforço próprio. Todavia, foi na era moderna que este assunto sobre o método ganhou maior força e adquiriu, então, com isto, maior importância. E nesta aula de hoje, vamos falar sobre o pensamento de um famoso filósofo francês, que teve
uma forte influência no pensamento moderno. E até hoje as suas ideias são intensamente discutidas. Esse pensador moderno era matemático, e vocês já devem ter ouvido falar a respeito dele. Era também filósofo e se chamou Descartes. A era moderna é marcada por uma série de transformações, tanto na área cultural, na esfera religiosa, nas áreas político e social, bem como na área econômica. Tais transformações possibilitaram uma nova maneira de pensar do homem europeu e sua forma de enxergar o mundo. O período moderno da história do pensamento filosófico é o marco de uma reviravolta, tanto na maneira de se produzir o conhecimento e as técnicas, quanto no modo de as nações se organizarem de forma comercial e socialmente. Através da dúvida metódica, Descartes, em sua obra O Discurso Metódico do Método, procurou estabelecer os princípios básicos de um método, da análise e do desenvolvimento do conhecimento que não estivesse apoiado nas orientações flutuantes dos sentidos, mas que se apoiassem no uso ordenado da razão humana durante o ato de se cogitar. Assim, as regras do método são 4. A primeira regra é a regra da evidência. Jamais admitir coisa alguma como verdadeira se não reconheço evidentemente como tal, a não ser que se imponha a mim como evidente, de forma bem clara e distinta, não me permitindo a possibilidade de duvidar. Em outras palavras, precisamos evitar todo pensamento precipitado e todos os preconceitos. Só devemos aceitar o que for claro e evidente, quer dizer, aquilo do qual não possamos declarar alguma dúvida. Segunda regra, regra da análise. Dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem possíveis. Terceira regra, a regra da síntese. Concluir por ordenação nossos pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos para, aos poucos, como que por degraus, chegarmos aos objetos mais complexos. Quarta regra é a regra da revisão. Para cada caso, fazer enumerações as mais exatas possíveis, a ponto de estar certo de nada ter omitido. E a obra O Discurso do Método, escrito por Descartes, divide-se em 6 grandes partes. A primeira parte, ele falou sobre as diversas considerações referentes às ciências. Na segunda parte, Descartes descreveu sobre as principais regras do método. Na terceira parte, ele falou de algumas das regras da moral que tirou desse método. Na quarta parte, Descartes descreveu sobre as razões pelas quais evidenciou sobre a existência de Deus e da alma humana, que são os fundamentos da sua metafísica. Na quinta parte, ele falou sobre a ordem das questões da física que investigou, e particularmente a explicação do movimento do coração e algumas outras dificuldades que concernem à medicina. E depois, também, falou sobre a diferença existente entre a nossa alma e a alma dos animais.
E na última e sexta parte, Descartes descreveu sobre coisas que ele cria ser necessárias para ir mais adiante do que foi na pesquisa da natureza e que razões o levaram a escrever. Assim sendo, a dúvida cartesiana não é qualquer tipo de dúvida. Ela é metódica, bem diferente da dúvida expressa pelos céticos. A dúvida é o método usado pela sua filosofia. Descartes afirmou que é preciso pôr em dúvida todas as coisas, pelo menos uma vez na vida. E estes questionamentos de Descartes influenciaram e muito na discussão do método nas ciências. Outro pensador importante, que já havia antecipado também algumas discussões relativas ao método para se fazer ciência, foi Francis Bacon, que postulava leis universais com base em casos observados na experiência, os quais apresentam regularidade. Vejam na figura um esboço do que é chamado de método científico. Observem e tirem as suas próprias conclusões. Aqui nesta imagem, nós temos um esboço do método científico. Começamos aqui pela observação, que é sistemática e controlada. Da observação, partimos para os fatos que são verificáveis. Os fatos partem para as hipóteses que são testáveis ou falseáveis. E descemos aqui para o que seja teoria científica, que chamamos de teoria científica, que é o quê? O conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Da teoria científica, nós vamos descer aqui para as implicações, para as conclusões e as previsões. Partimos então para os experimentos, novas observações, análise lógica. Partimos agora para novos fatos. Dos novos fatos, os resultados corroboram com a teoria? Sim, então eu retorno aqui para a teoria científica. Se dos novos fatos, os resultados, eu pergunto de novo, corroboram com teoria? Se for negativo, caso for negativo, eu vou reciclar as hipóteses e retornar aqui para a fase da observação e começar a rodar o que nós chamamos de PDCA. Voltamos lá na observação, partindo de novo para os fatos verificáveis, novas hipóteses, até chegarmos à conclusão da teoria científica como método. E assim então, meus caros alunos, encerramos esta aula de hoje e aguardamos vocês, após estes estudos, estas verificações, as resoluções das atividades que nós já propomos para vocês. Na próxima semana estaremos de volta com um novo assunto desta disciplina, filosofia. Até lá!